Fala pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao meu canal Aprendendo com a Bíblia. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, assunto esse que eu já comentei com vocês lá nas minhas redes sociais, certo? Queria fazer um vídeo falando sobre batalha espiritual e aqui estou eu para gravar esse vídeo, certo? Nesse vídeo nós vamos aprender e por que é importante aprendermos sobre esse assunto antes de eu falar algumas coisas. A batalha espiritual ela acontece a todo momento, seja na vida de um cristão ou de um não cristão. Seja você crendo ou não, seja você entendendo ou não, o mundo físico ele é interferido e ele é influenciado pelo mundo espiritual. Então, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a perceber o porquê que algumas coisas não acontecem ou porquê que algumas coisas acontecem. Então, é sobre isso que eu quero falar com você. Batalha espiritual. Fica comigo até o fim desse vídeo, tenho certeza que você vai ser muito abençoado e também vai trazer discernimento espiritual para você vencer as suas batalhas espirituais. Vamos lá. Eu quero ler uma passagem aqui para vocês que está lá em Daniel capítulo 10. Eu vou ler somente o verso 12 e o verso 13, que para mim é o suficiente, que vai falar dos pontos que eu quero ensinar aqui para vocês, tá bom? Daniel capítulo 10, o verso 12, diz o seguinte: Então me disse, não temas. Aqui é um anjo que está falando com Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora preste atenção. Daniel, em determinado momento da sua vida, eu não quero falar sobre o contexto aqui para não perdermos tempo, mas Daniel se voltou em um certo momento a Deus, abrindo jejum, oração, se humilhando na presença de Deus, e o verso 12 que nós acabamos de ler, a resposta vem depois de 21 dias, como diz no verso 13. Olha só, preste atenção aqui, eu quero explicar o que aconteceu. Daniel, ele ora, as palavras dele no primeiro dia chegam lá nos céus, Deus manda a resposta. A palavra não diz se foi no primeiro dia, mas provavelmente no primeiro dia veio com a resposta, só que quando a resposta vem sobre a oração de Daniel, o que acontece? O anjo mensageiro que traz a resposta encontra uma resistência. E agora você vai entender. Então me disse, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia que aplicaste teu coração a compreender e humilhar perante o Senhor, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E por que desde o primeiro dia, se ele orou no primeiro dia, a resposta não veio no primeiro dia? O verso 13 explica. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. E o que foi que ele fez? Preste atenção. Houve aqui uma resistência. Resistiu 21 dias. Gente, preste atenção. Uma oração que deveria ter chegado no primeiro dia que ele começou a orar, levou 21 dias. Por quê? Porque no reino espiritual existia uma resistência. Ele está falando aqui do príncipe da Pérsia. E o que é que ele fez? Esse anjo mensageiro. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Ou seja, ele foi resistido por o príncipe da Pérsia, provavelmente uma potestade, certo? Uma hierarquia no reino espiritual, estava ali influenciando aquela região, aquele território. E aí, como o anjo mensageiro não conseguiu passar para transmitir a mensagem para Daniel, ele agora chama outro príncipe. Só que agora, o príncipe, aqui ele está se referindo aqui a Miguel. E aí quando ele vem, aí sim ele consegue romper e passar e trazer a mensagem para Daniel. E ele dá ali como é que posso dizer? Ele presta ali contas com Daniel. Daniel, eu demorei, mas desde o primeiro dia eu ouvi a sua oração. Porém, houve uma resistência do príncipe, ou seja, não era qualquer demônio, era um príncipe. Era aquele que governava outros anjos. Agora preste atenção. Assim não é diferente na sua vida. Seja na sua vida pessoal, muitas das vezes você talvez que está me assistindo agora, você está afastado da presença do Senhor. E você já tentou voltar várias vezes. Talvez todo final de semana você pensa e até comenta e fala com algumas pessoas ao seu redor que você pensa em voltar,
e voltar a congregar e voltar a ser como você era antes, mas você não consegue. Por quê? Porque existe uma resistência espiritual, existe uma batalha espiritual sobre a sua vida. Mais na frente eu vou falar como que você vai vencer essa batalha espiritual em nome de Jesus. Ou talvez pode ser no seu ministério por algum momento, talvez veio um cansaço, veio uma desmotivação, veio uma frustração no seu ministério e por algum momento você parou. E aí também em algum momento você tentou retornar e não conseguiu. Você não consegue também porque surgiu como se fosse, e você começa a perceber que existem resistências. Resistências que não são naturais, são espirituais. E essas resistências, elas têm um só objetivo, não deixar você se aproximar novamente de Deus, não deixar você se aproximar do propósito que Deus tem para a sua vida, mas também elas trabalham em vários níveis, não só no território de nação, mas também no território de cidades, no território de família, no território individual. Então essas batalhas espirituais, elas acontecem nesses 4 níveis, ou nesse 4 contextos. Nações, como por exemplo, até hoje existem nações, como nações comunistas, que é proibido o evangelho, as pessoas não conseguem, e a resistência antes de ser física, já foi espiritual, ou seja, existe ali, como também existiu aqui na Pérsia, no príncipe da Pérsia, também deve existir lá nessas nações comunistas, um grande principado sobre aquele lugar que impede com que os cristãos levem a palavra, levem o evangelho, porque eles sabem que o poder para a salvação daquelas pessoas estão no evangelho. Assim também como no outro nível, nível de Estado, existe sim aquela hierarquia responsável ali por influenciar o Estado, influenciar os políticos. Assim também como existe uma outra hierarquia um pouco menor, um nível um pouco menor, mas influencia toda uma família. Quem aqui não já ouviu falar de famílias que foram assassinadas, ou famílias que o pai seguiu ali o exemplo do seu pai, e aí o filho, vendo isso também deu continuidade a essa, vamos dizer assim, a esse mal que acontecia com o seu avô, depois ele veio acontecer com o seu pai, também veio sobre a vida dele, porque existe, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples para vocês entenderem, existe uma influência maligna, existe influência de demônios sobre uma família. Então existe esse nível também. Assim também como existe um outro nível que é uma batalha individual. É quando aquele nível de batalha é só entre você e aqueles demônios, vamos dizer assim. Então, agora que você entende que existe uma batalha espiritual, existe uma resistência espiritual para que você não avance, para que você não se aproxime de Deus, para que você não volte novamente a congregar, ou porque para você entregue a sua vida a Jesus. Agora que você entendeu que existe algumas resistências também para você alcançar os seus objetivos, porque muitas das vezes eles querem nos desanimar, nos desmotivar, fazendo você, por exemplo, cair em a sua empresa quebrar, você cair em um descrédito com o seu patrão, ou você ser demitido, você ficar desempregado. E isso vai afetando o seu casamento, vai afetando a sua família, vai afetando o seu ministério, porque ele mexe com as suas emoções. Então ele sabe exatamente como fazer isso. Agora eu quero ensinar vocês, já que agora você entende que talvez algumas coisas que estão acontecendo com você, ou algumas coisas que não estão acontecendo com você, pode ser por resistência espiritual, ou uma batalha espiritual que está travada no reino do Espírito. Porém, só existe uma batalha quando os dois lutam. E é aqui que eu quero te ensinar. Existe uma passagem na Bíblia que fala o seguinte, isso aqui para mim é uma chave, certo? Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Agora preste atenção. Daniel, ele não parou no primeiro dia e no segundo dia e disse assim, Deus não vai me responder. Não, ele continuou. Talvez Daniel já tinha essa noção do que era o reino espiritual. Então, por 21 dias, Daniel estava ali orando e jejuando. Porém, no 21º dia, é que a resposta vem sobre Daniel. Aqui nós vemos algo interessante. Daniel, ele permaneceu orando, permaneceu clamando ali ao Senhor. E talvez o que está faltando para você é você permanecer, você perseverar, você não desistir. Porque se existe uma resistência, você também precisa resistir e perseverar até o fim. A palavra diz aqui, como falei para vocês, submeta-se a Deus. É importante que você não só resista, não só persevere, mas se submeta à vontade de Deus, obedecendo a palavra e a autoridade da palavra de Deus, certo? Agora, a palavra nos ensina a resistir.
Resistir ao quê? Aos pensamentos que podem vir na sua mente de desistência, à desmotivação que pode vir também, ao cansaço que muitas das vezes é espiritual. Preste atenção que muitas das vezes o seu cansaço só vem naquele dia que você quer tomar uma atitude que está relacionado à sua vida espiritual, seja aí numa igreja, seja aí numa célula, e aí bate esse cansaço, bate esse desânimo, bate uma dor de cabeça, e tudo isso você precisa entender que são resistências no mundo espiritual, para que você simplesmente não vá, porque as trevas não querem que você se aproxime de Deus, nem se aproxime de homens e de mulheres de Deus, nem de ambientes espirituais. E aqui a última que ele fala: submeta-se a Deus, resista ao diabo, esses pensamentos eles vão vir, e agora ele fala, e ele fugirá de vós. Então, o que está faltando talvez para você avançar no seu ministério, que você parou por algum motivo, o que está faltando para você voltar para Jesus, ou talvez o que está faltando para você que não conhece a Jesus, aceitar a Jesus, é perseverar, se submeter à palavra de Deus, resistir a esses pensamentos negativos que vêm sobre a sua vida, e em algum momento ele vai ceder. Ele vai ceder, Leonardo, como você tem certeza que ele vai ceder? Porque a palavra assim nos garante. Jesus no deserto, ele também foi tentado, ele recebeu algumas propostas, e isso aqui também faz parte da batalha espiritual, algumas propostas, como por exemplo, Jesus estava com fome e com sede, e o inimigo vai oferecer exatamente isso, a sua necessidade física. Ele nunca vai querer suprir a tua necessidade espiritual, até porque ele quer que isso não aconteça. Mas ele vai sempre tentar te surpreender com algumas tentações ou com algumas propostas. E você precisa entender que aquilo ali faz parte também da batalha espiritual. Mas você precisa resistir a isso aí. E você vai ver que Jesus, no 40º dia, ele lá no deserto, o inimigo ele desistiu de tentar Jesus, porque viu que Jesus se submetia à palavra de Deus, não se submetia, mas também usava a palavra de Deus. Tem momento que nós temos que abrir a nossa boca e falar mesmo com ele: eu não vou desistir, eu vou continuar. Para quê? Para que ele ouça, você verbalize isso também é importante. E aí você vai ver que a sua resistência, mesmo com dor de cabeça, mesmo cansado, mas eu vou à igreja, eu vou à célula, eu vou buscar a Deus, eu quero orar. Não, eu não vou deixar de orar hoje de madrugada, eu vou acordar, mesmo que esse cansaço venha sobre mim, esse desânimo, eu vou abrir minha boca, eu vou falar com Deus, tenho certeza que Deus vai falar comigo, mesmo com esse desânimo e sem vontade de ler a palavra de Deus, não, eu vou ler a palavra de Deus, em nome de Jesus, e em algum momento você vai ver que você vai, como é que eu posso dizer, você vai embalar, vamos dizer assim, você vai embalar, porque essa resistência ela não vai ficar o tempo todo, uma hora ela vai cessar e você vai continuar e você vai crescendo, e também conforme você vai crescendo, você precisa se manter nesse mesmo nível, se submetendo à vontade de Deus, resistindo às propostas do diabo, ao cansaço, seja lá o que for que vem sobre a sua vida, que a partir de hoje, se você não sabia, agora você já sabe o que são as batalhas, como você está sendo atacado pelo reino espiritual, e você vai ver que depois ele vai fugir. Então, também entendendo que muitas das vezes ele vem sobre a sua família, ele vem sobre a sua casa, e muitas das vezes ele vem somente sobre você. Tudo isso são batalhas espirituais, e independente se está sendo com você ou com sua família, você precisa entender que você precisa continuar orando, perseverando e não deixando de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Tá bom? Essa era a mensagem que eu queria trazer para você, mas antes de encerrar esse vídeo, eu queria fazer uma oração junto com você. Você que está querendo voltar novamente, recomeçar o seu ministério, você que por algum momento você está passando por um problema talvez no seu casamento, e você quer se aproximar para sua esposa, você quer talvez até pedir um perdão para ela, você quer se reconciliar com a sua esposa, mas algo parece que está resistindo. Você também que pensa em entregar a sua vida a Jesus e de voltar novamente para Jesus, eu peço que você feche os seus olhos agora e eu quero orar por você. Em nome de Jesus, feche os teus olhos aí onde você está. Eu quero fazer uma oração por você, tá bom? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. E eu creio que a tua palavra, ela penetrou no coração daquele que ouviu essa mensagem, Pai. Eu oro para que em nome de Jesus, o Senhor venha trazendo agora força, Pai, fortalecendo aquela pessoa que está cansada. O Senhor venha trazer vigor novamente para ela, Pai. Eu oro também para que em nome de Jesus venha ânimo sobre aquele que está desanimado, que está parado na sua obra, mas que sabe que tem um chamado de Deus para a sua vida. Pai, eu oro também para que em nome de Jesus, aquela pessoa que ainda não te conhece, Pai, o Senhor possa enviar os teus anjos para lutar em favor dela, para que ela possa se aproximar do Senhor e te conhecer verdadeiramente, Senhor.
Pai, eu oro para que em nome de Jesus, todo aquele que está precisando agora, em nome de Jesus, de força, que está precisando, Senhor, de vigor, que está precisando de ânimo, que está precisando, Senhor, de alguma forma avançar, mas não consegue, eu oro agora para que em nome do Senhor Jesus seja restaurado tudo aquilo que o inimigo tem tirado dele para que ele não avance. Seja a sua coragem, seja a sua força, seja a sua fé, seja o seu ministério. Eu oro agora e repreendo em nome de Jesus toda a batalha que está vindo sobre a vida dele, Pai. E eu oro para que em nome de Jesus o Senhor envie os teus anjos para lutar em favor de cada um deles, Pai. Que eles venham crescer, que venham dar frutos em nome de Jesus. É assim que te oro e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é assim que eu encerro esse vídeo. Espero que você tenha sido abençoado e abençoada. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.